Vocês são todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Um dia especial como esse, onde a gente se desliga de tudo e vem aqui se concentrar em Deus, nosso Pai, na adoração a Ele. Antes da gente começar o estudo da Palavra de Deus, mais uma vez vamos orar. Pai amado, Pai Santo, Jesus Cristo querido, Santo Espírito, aqui estamos na qualidade de filhos e filhas, te adorando e pedindo a unção do Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor abra a nossa mente, prepare o nosso coração para recebermos a tua mensagem. Neste momento, nós pedimos pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. É difícil de se salvar? Pense um pouco. Conforme a resposta que você der, vai ser mais difícil ou mais fácil. Porque assim como você pensa, assim é. Nunca podemos separar nossos pensamentos da nossa vida, porque a nossa vida é consequência dos nossos pensamentos. Então, se você realmente pensa como a maioria pensa, que é difícil de se salvar, vai ficar quase que impossível se salvar, porque a sua vida vai se complicar mais. Eu tenho ouvido dezenas, para não dizer centenas de pessoas dizendo: é difícil se salvar, pastor. As pessoas gemem e dizem assim: como é difícil se salvar. Eu fico olhando para elas com o olho arregalado. Você pode repetir isso para mim? É difícil ir para o céu. Queridos, eu pergunto: é mesmo difícil se salvar? Quando eu olho para mim mesmo, vejo que é impossível me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu percebo que é impossível me perder. Depende do que você está olhando. Há pessoas que olham para a lama, não olham para o sol. Há pessoas que olham para as moscas e não olham para as abelhas. Há pessoas que olham para baixo, não olham para cima. Há pessoas que olham para dentro de si mesmas e não olham para Jesus. Mas o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 12, diz o quê? Olhando firmemente a Jesus Cristo. Capítulo 12, verso 2. Autor e consumador da fé. Onde é que você tem que fixar os olhos? Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. E vamos ver então o verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Olhando para Jesus, eu não tenho que olhar para dentro de mim mesmo. Nós não somos do hinduísmo, nem da nova era, que busca força dentro de si mesmos. Há pessoas que acreditam que a força está dentro delas. Não, queridos, nós temos que olhar para fora de nós. Olharmos para cima, de onde vem o socorro bem presente na hora da angústia. Olhando para Jesus. É difícil se salvar? Ou é difícil se perder? Quando eu leio na Bíblia a história de Nabucodonosor, a paciência que Deus teve com esse Nabucodonosor, não foi paciência de meses e de anos, foi paciência de cerca de 50 anos, uma existência. Deus foi muito paciente com Nabucodonosor. Deus deu para ele sonhos. Deus
colocou na vida de Nabucodonosor profetas, deu visões para esses profetas. Deus colocou Nabucodonosor no spa. Olha o spa, as pessoas gastam tanto dinheiro para ir para o spa. Nabucodonosor não pagou nada pelo spa. E não foram 7 dias ou 21 dias. Geralmente os spas é de 1 semana ou 2 semanas, máximo 3 semanas, que é muito caro. Mas Deus colocou Nabucodonosor por 7 anos no spa, bebendo água cristalina, pura, e comendo capim, grama. Curou Nabucodonosor da doença chamada orgulho e salvou Nabucodonosor. 50 anos perseguindo Nabucodonosor com amor e com graça, porque o amor de Deus, a graça divina nos persegue. Você é perseguido pelo amor de Deus? Deus finalmente salvou Nabucodonosor, porque a última mensagem de Nabucodonosor na Bíblia mostra-o louvando o Deus Criador dos céus e da terra. Depois dos 7 anos no spa, ele glorificou a Deus e voltou a sentar no trono de Babilônia. É difícil se salvar com um amor que nos persegue, uma graça incansável que corre atrás de você. Você foge do Brasil, deixa os problemas lá, vem para cá, fugindo não sei do que, e Deus te alcança aqui. Uma senhora me disse, eu estava recebendo estudos bíblicos da Igreja Adventista no Brasil, e realmente eu não queria tomar a minha decisão, e vim embora aqui para os Estados Unidos, fugi, mudei o ambiente, mudei tudo, e fomos para a cidade de Boston. E um dia, eu e o meu marido, de carro, perdidos lá na cidade de Boston, estacionei o carro, porque não sabia mais para onde ir. Estacionei, olhei para cima, na placa, do lado do carro, Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja de Everett, de Boston. Ela disse para o marido, eu não sei não, mas eu acho que Deus nos achou. Deus nos achou. Queridos, Deus nos acha. Deus corre atrás da gente. A gente dá um cansaço nesses anjos, mas Deus nos acha. O amor nos acha. A graça nos acha. Mas há pessoas que conseguem se perder, é óbvio. Tem pessoas que insistem e finalmente conseguem se perder. Por exemplo, o caso de Saul, o primeiro rei de Israel. Cada vez que eu leio na Bíblia a história do primeiro rei de Israel, começou tão bem, começou tão humilde e terminou tão mal, eu penso, o que aconteceu na vida de Saul? Parecia tão humilde e depois se tornou tão arrogante, tão dependente de Deus no começo e depois tão independente de Deus. Queridos, mesmo depois de Deus ter dito para Saul, Saul, você não vai ser mais o rei. Deus não disse que você está perdido. Deus não falou isso. Deus somente falou, olha, você já reinou por bastante anos, né? Já é o suficiente, agora eu vou escolher. Não vou escolher, eu já escolhi. Porque a mensagem de Samuel para Saul foi, Deus já escolheu outro que vai se assentar no seu lugar. Saul não aceitou. E sabem quantos anos Saul continuou sendo rei, depois que Deus disse, eu já escolhi outro que vai ser rei no seu lugar? Você imagina quantos anos ele continuou sendo rei, ainda quando não era mais o plano de Deus para ele ser rei? 15 anos, pelo menos. Pelo menos, porque Davi foi ungido com 14, 15 anos. E a Bíblia diz que Davi só se tornou rei quando ele tinha 30 anos. 15 anos fugindo de Saul. O que Saul fez dos últimos 15 anos como rei? Cuidou do povo? Não. Gastou 15 anos perseguindo Davi. E o amor e a graça de Deus perseguindo Saul.
dando chance para Saul se arrepender. E quantas vezes o Espírito Santo tocou no coração de Saul? Você se lembra daquelas vezes que Davi cortou um pedaço da capa dele lá dentro da caverna? Lembram-se vocês depois quando os soldados de Davi pegaram a lança dele quando ele estava dormindo e a vasilha de água, e Saul humildemente dizia: ó Davi, eu ouço que a voz tua, meu filho, você é melhor do que eu, agora sim eu entendo que o reino estará seguro nas tuas mãos, me perdoa, você é melhor do que eu. Mas de repente o espírito satânico se apossava dele e ele ficava enraivecido e dizia: mas eu tenho que matar esse Davi. 15 anos de chance, meu irmão. 15 anos depois de ter sido rejeitado como rei, mas ainda não tinha sido rejeitado como o quê? Como filho de Deus? Ou vocês acham que durante aqueles 15 anos, se Saul dissesse: tudo bem, Senhor, eu não vou ser mais rei, mas eu vou abençoar o próximo que vem, que o Senhor escolheu, eu vou dar todo o apoio para ele. Vocês acham que Saul teria se perdido se ele aceitasse a outra escolha que Deus fez? Não, teria se salvado, como Jonatas se salvou. Jonatas morreu na mesma batalha de Saul, mas Jonatas morreu salvo, filho de Saul. Mas Saul morreu o quê? Perdido, suicidou, se lançou sobre a lança. Mas ele teve 15 anos de chance, Deus esperando, até que finalmente Saul foi para um centro espírita. Teve uma experiência ali com a médium espírita, querendo falar com o profeta Samuel, que já tinha morrido. Foi totalmente enganado por Satanás. Finalmente Saul conseguiu se perder. Algumas pessoas conseguem se perder, meu irmão. Talvez aqui entre nós, nesta manhã, exista alguém que tenha gemido e suspirado e tenha dito: como é difícil se salvar. Oh, meu Senhor, como é difícil ir para o céu. O que é que você está olhando? Onde é que está o seu olho? O seu olho está voltado para os seus próprios defeitos, para os seus vícios, para os seus maus hábitos? Ou os seus olhos estão fixos em Jesus? Porque é para Jesus que nós temos que olhar. É de lá que vem a vitória. É de Jesus que vem o poder para vencer qualquer pecado herdado geneticamente ou cultivado. É possível vencer qualquer pecado em nome de Jesus. Agora, meus queridos, o próprio Caim também pediu para se perder. Será que depois que Caim matou Abel, Deus o desprezou? Ou Deus procurou conversar com ele? Foi conversar com ele. Caim, onde está o seu irmão? Deus se aproximou assim, né? O que Caim poderia ter dito? Ah, sim, fiz uma loucura. Matei o meu irmão. O problema estava comigo, Senhor. Estava com Abel. Eu que era o rebelde. Será que teria perdão para Caim? Lógico, irmãos. Lógico que teria perdão para Caim. Deus conversou com ele. Existia plano no coração de Deus de perdoar, de salvar. O plano de Deus sempre é perdoar e salvar. Deus não vem conversar com você pensando na sua perdição, vem apelando para o coração. Mas qual foi a resposta de Caim? Uma resposta marota, uma resposta ofensiva. Onde está o teu irmão Abel? O que Caim respondeu? Por acaso sou guardador do meu irmão? Que resposta má.
Mas Deus não se ofendeu por isso. Deus continuou apelando para o coração dele. O que ele disse? O sangue do teu irmão clama. E o clamor subiu até mim. O que você fez, Caim? Tudo isso era apelo para Caim cair em si e dizer: Senhor, eu pequei. Como Davi. Davi roubou a mulher de Urias, adulterou com ela, matou Urias, e Deus mandou o profeta Natan falar com Davi, e Davi disse o quê? Ah, Senhor, a mulher era muito bonita. Ah, Senhor, eu estava viúvo. Não podia falar que estava viúvo, porque tinha várias outras mulheres, né? Ah, Senhor. Davi não se explicou. Davi simplesmente disse o quê? Pequei. Eu pequei, Senhor. O que Deus disse? Perdoado está o seu pecado. Não importa, meu irmão, se o seu pecado é adultério. Não importa se o seu pecado é droga. Não importa se o seu pecado é assassinato, ou roubo, ou que pornografia. Não importa o que seja. Deus perdoa quando você confessa. E para quem confessa existe perdão e salvação. Amém. Mas, queridos, Caim se rebelou contra Deus. Ele insistiu em se perder. E quando eu penso nos dias de Noé, queridos, Deus não fez planos de destruir a terra com um dilúvio em um mês. Se apressa aí. Noé se apressa porque daqui a um mês, não. Deus fez planos para 120 anos. 120 anos de graça, de misericórdia, de apelos. As pessoas estavam ouvindo a pregação de Noé. O mundo vai ser destruído. Eu estou construindo a arca. E a arca é bem grande para entrar bastante gente. E ninguém dava ouvidos à pregação de Noé. Até que a arca terminou depois de 120 anos. E Deus disse: eu vou fazer mais milagres. Fez com que os animais saíssem da mata. Os animais saíram não bagunçados. Não era aquela manada, aquele bando de animais. Não, vieram de 2 em 2. Não tinha como negar que era o anjo de Deus conduzindo aqueles animais. Não tinha como negar. Chamou a atenção das crianças. Imaginem aqueles animais de 2 em 2 em ordem, entrando na arca, e as crianças olhando aquilo. Chamou a atenção de todos que estavam ali. Queridos, 120 anos de paciência, de misericórdia, de insistência. Mas aquelas pessoas conseguiram se perder. Porque não é fácil se perder, irmão. Se você acha que é fácil se perder, então você olha para Deus como um Deus ruim, um Deus de pavio curto. Às vezes você é de pavio curto e acha que Deus é de pavio curto. Não, Deus é longânimo. Deus é perdoador. Mas eu já confessei tantas vezes o mesmo pecado, eu pequei de novo. Confessa de novo, vai. E de novo, confessa de novo. Até que você vai criar vergonha na cara, que vai se sentir tão envergonhado, vai falar: Senhor, eu estou tão envergonhado, porque de novo eu estou aqui. E Deus vai falar: você tem que criar vergonha na cara. Porque o diabo vai te convencer a não pedir mais perdão. Enquanto você estiver pedindo perdão, eu estou perdoando. Mas só que daqui a pouco você vai ter tanta vergonha de pedir perdão que não vai pedir mais. E aí eu não vou mais poder perdoar. Você sabe que as pessoas desistem de pedir perdão? Depois que praticam dezenas de vezes o mesmo pecado, falar de novo: ah, não, eu já nem vou pedir perdão. É aí que a pessoa se perde. Queridos, Judas, vocês acham que foi fácil Judas se perder, irmãos? Foi fácil? 3 anos e meio, Jesus intercedendo por ele. 3 anos e meio, comendo com Jesus, dormindo à noite,
naquelas caminhadas com Jesus, vivendo com Jesus, ouvindo os sermões, vendo os milagres. Ele, o próprio Judas, juntamente com os outros, foram pregadores da palavra de Deus, fizeram milagres. Judas fez milagres. O Espírito Santo usou Judas 3 anos e meio com o maior mestre de todo o mundo, Jesus Cristo. E como é que ele conseguiu se perder, irmãos? Eu digo, é difícil se perder, mas ele conseguiu se perder. Como? Porque ele era ladrão. Ele roubava. Desde o começo, quando ele se tornou tesoureiro do grupo, ele roubava. E continuou roubando. E Deus, Jesus Cristo, o repreendia. E os outros discípulos não percebiam que Jesus estava repreendendo Judas. Mas Judas entendia o recado. Judas entendia o recado. Sabia que Jesus estava repreendendo o pecado dele. Queridos, finalmente Judas conseguiu se perder. Lendo a palavra de Deus, irmãos, nós encontramos aqui na Bíblia um homem chamado Manassés, filho de um bom pai, porque ele era filho do rei Ezequias. Eu diria que Ezequias, depois de Salomão, foi o maior rei do povo de Deus, depois de Salomão. Ezequias foi um homem de Deus. Manassés tinha tudo para se inspirar no pai, porque dizem que o fruto não cai longe do pé. Às vezes essa frase, o fruto não cai longe do pé, é coisa boa, porque filho de Ezequias, filho de um pastor, é bom, o fruto não cai longe do pé, para que seja também pastor, não é? Eu sempre orava que o fruto não caísse longe do pé, porque eu sou pastor. Eu falo, o meu filho, o meu desejo é que ele fosse pastor. Graças a Deus, hoje ele está num ministério, pregando a palavra de Deus, salvando almas. Mas, queridos, este Manassés, mesmo tendo um bom pai, ele tinha uma péssima mãe. Por isso que quando você lê na Bíblia, a Bíblia diz assim: fulano de tal, cuja mãe, e dá o nome da mãe. Porque os reis tinham várias esposas, não é? Então, esse é filho, a mãe é essa, a mãe é essa. E a mãe era responsável pela educação da criança. E Manassés se tornou o oposto do rei Ezequias. Tem gente que tem um pai bandido e diz: meu pai é bandido, eu só posso ser bandido. Outra pessoa diz assim: não, meu pai é bandido, eu não quero ser bandido. Eu não quero repetir os mesmos erros do meu pai, ser viciado nas coisas que os meus pais foram viciados. Não, eu não quero, porque o meu pai é um alcoólatra, eu fujo do álcool. Eu não quero ver na minha casa o que aconteceu no meu lar com o meu pai e minha mãe. Eu não quero repetir essa história, quero quebrar a corrente. Mas outros dizem: meu pai era alcoólatra, eu tenho que ser, né? Já veio no sangue. Então, meus queridos, cada pessoa tem que tomar a decisão por si só. Você não decide pelos outros. E Manassés decidiu ser um péssimo filho, um péssimo rei. Abra sua Bíblia em 2º livro de Crônicas, capítulo 32. 2º livro de Crônicas, capítulo 32. E vamos ver então o verso 33. Capítulo 32, de 2º livro de Crônicas, verso 33. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. Estão vendo que ele foi um bom rei? Porque ele foi sepultado no mais alto dos sepulcros, porque consideravam Ezequias o maior rei depois de Salomão. Dormiu Ezequias com seus pais e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Agora vejam o capítulo 33, verso 1.
Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Diz que o que não presta dura muito, né? Mas nunca acaba, né? 55 anos, e veja aí, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, os altares para adorar o sol, altares para adorar Moloque, altares para adorar demônios, que o rei Ezequias tinha destruído. Ezequias produziu uma reforma no povo de Deus, mas Manassés voltou a colocar o povo na idolatria, e o povo segue o rei. Eu fico me perguntando, por que o povo tem que seguir o rei? Por que vem um pastor e produz uma reforma na igreja? Reforma da saúde, vegetarianismo, depois vem outro, acaba com tudo isso e volta tudo na estaca zero. Todo mundo volta para a carne. Por que uns constroem e outros destroem e o povo vai atrás? Será que o povo não tem raciocínio, irmãos? Deus quer que você haja com raciocínio. Você não segue rei, você não segue pastor, você segue Jesus, segue a Bíblia. E se o pastor estiver de acordo com a Bíblia, louvado seja Deus. Se não estiver, você segue a Bíblia. Não importa se vai ser disciplinado, não importa se vai ser rejeitado, mas você segue a Bíblia. Assim está escrito. Mas o povo seguiu Manassés. Aqui diz o capítulo 33, verso 3: porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares para quem? Baalim, adoração a Baal, ao Deus Sol. E fez bosques, porque eles adoravam os deuses falsos nos bosques, na frente das árvores. Na frente das árvores, árvores verdes. Satanás não queria saber de árvore seca, não. Ele queria árvore verdinha. É o pinheiro, palmeira, pinheiro, evergreen, árvores sempre verdes, que representam a imortalidade. Voltaram a adorar os ídolos diante das árvores verdes. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus. O que quer dizer isso? Adorou sol, lua, estrelas. Isso que o hinduísmo faz, as religiões pagãs fazem hoje, adorando sol, estrelas, lua, adorando vaca, adorando, enfim. O povo de Deus fez. O povo de Deus fez. E o verso 4: edificou altares na casa do Senhor, ou seja, no templo, aquele lindo templo construído por Salomão. Manassés construiu o quê? Altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Meu Jesus! Queimar o próprio filho. Moloque é Satanás. Hoje Satanás exige sacrifício de crianças. No espiritismo, Satanás exige sacrifício de galinha. Vocês vão encontrar nas ruas do Brasil, nas esquinas, na praia, muitas ofertas, né? Oferendas ali de galinha morta, essas coisas. Isso é coisa de espiritismo. Satanismo não tem negócio de galinha morta, não. Satanismo é criança morta. Meninos e meninas mortos, sacrificados. Por isso some tanta criança nesse país aqui. Some e não acha. Não deixa um rastro. Por quê? Depois de sacrificadas, elas são o quê? Cremadas. Já que o senhor leu isso, pastor? Lendo. Quem tem olhos é para ver. Existem livros escritos
por satanistas que se converteram a Jesus, contando o que eles faziam. Existe um livro, o título é Lúcifer Destronado. Esse é o título do livro, tem em português. Queridos, Satanás, no satanismo, ele quer sangue de criança. Bebem sangue de criança. É o produto mais caro que existe no mundo para ser vendido, é sangue de criança. Para que vocês não pensem que eu estou falando tolice, pesquisem. Pesquisem. Satanás, já no tempo de Manassés, exigia criança sendo queimada. A ele, Moloque, Satanás, ele está vivo, é Satanás. E aqui diz, queridos, no capítulo 33 de 2 Crônicas, diz aqui: usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. O que ele não fez? Ele fez tudo. Tudo que você possa imaginar de promiscuidade, de satanismo, de demônios, de bruxaria, o que você possa imaginar, o que se faz hoje no mundo ainda, Manassés fez. Eu não gostaria de ter esse Manassés como meu vizinho, irmãos. Mas a gente vai ter que ter. Ele vai estar no céu. Isso não, né, Senhor? Pastor Samuel prega outro sermão. Meus irmãos, eu vim aqui para falar sobre a graça abundante de um Deus que nos persegue com o seu amor, que nos persegue com a sua graça, e não desiste de nós, mesmo quando fazemos coisas horríveis, como Manassés fez. Deus não desistiu dele. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que graça é essa? Depois você vem me falar que é difícil se salvar? Você acredita nessa mentira de Satanás? Que é difícil o céu, é difícil se salvar? Isso é conversa do diabo para enfraquecer a sua fé. Pare de olhar para os seus defeitos e olhe para Jesus. Amém. É dele, de Jesus, que vem o poder e vem a repulsa ao pecado. Porque Jesus não só perdoa o pecado, meu irmão. Jesus começa a colocar no seu coração repulsa pelo pecado. Você começa a ter nojo do pecado. Você não quer mais aquele pecado. É só Jesus que pode perdoar, e é só Jesus que pode dar o quê? A repulsa. Porque o pecado se torna ofensivo para você, não atrativo. Há poder no sangue de Jesus. Amém. Há poder no sangue de Jesus. Nós temos que crer, irmãos. Nós temos que crer na palavra de Deus. Por isso eu não posso terminar este sermão sem ler o último capítulo da história do rei Manassés. Aqui no capítulo 33, irmãos. Interessante que o livro de Reis, segundo Reis, conta toda a história de Manassés e termina ele perdido. Lá em Reis, terminou como um rei perdido. Mas aqui no 2 Crônicas, capítulo 33, verso 11 em diante, mostra a viravolta, o turn point, quando ele deu um giro de 180 graus. E ele saiu do caminho do inferno e colocou os pés no caminho do céu. É isso que Jesus faz. Amém. Deixou de servir a Satanás e passou a servir a Jesus. Mas Deus teve que humilhar o rei. Deus permite a humilhação, sabia, meu irmão? Deus permite a humilhação. Não é só que Deus permite a humilhação, Deus planeja a humilhação, porque Ele sabe
que na hora que você estiver sendo humilhado, sofrendo, você vai gemer, e você vai clamar, e você vai amolecer o coração. Alguns não amolecem o coração nem quando estão sofrendo, se tornam mais revoltados ainda. Mas muitos se derretem na provação e clamam por misericórdia, e é o momento em que a graça de Deus alcança, é o momento em que o amor de Deus chega até você e converte o seu coração. Leia comigo agora o que Deus fez, o que Deus fez para salvar este rei. Capítulo 33, verso 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele o quê? Os príncipes do exército do rei da Síria. Eu vou mandar o rei da Síria vir até aqui, Manassés. Você vai se haver com o rei da Síria. Ele vai te prender, Manassés. Não vai só prender, vai colocar um anel, um anzol no seu nariz. Sabe o que é isso? Que eles colocam nos animais? Um anzol aqui. Deve doer muito, irmãos. Colocar um anzol aqui em ferro, no nariz do rei. Algemaram ele. Aqui diz que eles o prenderam no meio dos espinhais. Leia comigo, verso 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais. A outra tradução que eu li diz: prenderam ele com gancho. Um gancho, queridos. Então, meu querido irmão, Deus estava tentando salvar o rei. Deus vai fazer qualquer coisa para salvar você. Você acredita? Amém. Humilhação, doença. Não, vira essa boca para lá, pastor. Deus pode permitir um câncer na sua vida. Se esse câncer salvá-lo, se esse câncer humilhá-lo ao ponto de você se entregar a Jesus e confiar no Deus que tudo pode. Deus, quando permite o mal, irmãos, não é porque Ele gosta de ver alguém sofrendo, Ele quer salvar. Amém. E Ele vai fazer qualquer coisa para salvar você. Amém. Por isso que eles dizem: alguns vêm pelo bem, pelo amor, outros vêm pela dor, porque Deus quer salvar. Não importa o que Ele vai ter que fazer, Ele faz, porque Ele quer salvar. E Ele mostrou isso na vida do rei Manassés. Ele foi preso, foi arrastado para a Babilônia. Não pense que ele foi de carro, não. Ele foi arrastando aquelas correntes dos pés num trajeto de 1.500 quilômetros, pelo menos 2 meses caminhando. Chegou quase morto lá. E lá ele ficou preso 12 anos. Preso 12 anos. E ele clamou, ele suplicou: tenha misericórdia de mim, Senhor. Perdoa todos os meus pecados, todas as loucuras que eu fiz, tenha misericórdia de mim. Será que Deus suporta ver alguém clamando por misericórdia e não perdoar? Deus não suporta, irmãos. Deus não suporta. Lembra-se de Jonas? Sim. Eu não vou pregar lá em Nínive, não. Por que, Jonas? Não, porque o Senhor é misericordioso. Eu vou lá pregar que Nínive vai se perder, vai ser destruída, mas eu conheço que o Senhor é misericordioso. De repente alguém lá resolve se arrepender, infelizmente, não é? E aí o Senhor diz: não vou mais destruir. Pronto. Isso foi a tristeza do Jonas, porque o povo se arrependeu e Deus usou de misericórdia, e Jonas falou: agora só faltava essa. Eu agora um falso profeta. Queridos, se alguém balbucia um pedido de perdão, é o que Deus está esperando. Não precisa nem ser um pedido claro, completo, não. Se a pessoa balbucia, faz algum gesto, alguma coisa que demonstre arrependimento, Deus pega aquilo como arrependimento. Deus quer salvar. Deus está olhando para ver se tem como salvar, mas tem que haver arrependimento. E veja aí no verso 12, irmãos. Verso 12: e ele, Manassés, angustiado, orou. Pronto.
o poder de Satanás, o domínio de Satanás. Quando é que você quebra o domínio de Satanás sobre você? Quando você ora. Não importa quão terrível você seja, não importa quão escravo você seja do pecado, dos maus vícios, se você orar, Deus vai ouvir. Se o meu povo orar e se humilhar, eu do céu ouvirei. Amém. Creia, creia. É difícil se perder, meu irmão. Difícil se perder. O ladrão na cruz que eu diga. O ladrão na cruz que eu diga. Viveu uma vida roubando, aprontando, e agora na última cena da vida dele, ele diz: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus olha para ele: está lembrado, você vai estar comigo no paraíso. E alguns perguntam: é assim? É assim mesmo, meu irmão. Clamou por perdão, está perdoado. E o passado dele está apagado. Você sabe o que quer dizer o nome Manassés em hebraico? É o verbo esquecer. Manassés quer dizer esquecer. Foi isso que Deus fez com Manassés. Ele esqueceu tudo que de ruim Manassés fez. Mas por quê? Porque ele pediu perdão. Simplesmente assim. Isso é graça. Tem como explicar isso? Não tem como explicar. É uma graça que nos deixa chocados, admirados, porque existem pessoas que você está torcendo para não se arrepender. Existem pessoas que você gostaria de ver queimando no fogo do inferno. Estou falando que passa pela sua mente, quando você lê sobre esses bandidos por aí, você pensa, isso tem que o quê? Morrer no fogo queimando. Mas se estas pessoas lá na cadeia, se alguém usado por Deus colocar uma Bíblia na mão dessa pessoa, e essa pessoa se arrepender dos seus pecados, essa pessoa vai ser vizinha nossa no céu. Amém. Manassés matou o profeta Isaías, meu irmão. Manassés matou o profeta Isaías. Eu só fico imaginando quando Isaías, que estiver lá no céu durante os 1000 anos, e ele encontrar Manassés numa esquina lá da Nova Jerusalém, ele parece que não vai acreditar. O que eu estou vendo ali? Parece que é o Manassés. Queridos, eles vão se encontrar, sim. Porque o profeta e o rei ímpio, os dois foram salvos pela mesma graça divina. E aqui diz, ele orou em angústia, ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Orou e se humilhou, pediu o quê? Perdão. E o verso 13, ele fez oração. Aqui fala que fez oração, parece que fez uma oração. Não, irmão, foram 12 anos preso em Babilônia. Foram 12 anos orando. Ele aprendeu a conhecer o Deus de Israel. Porque Ezequias, o pai dele, conhecia o Deus de Israel, mas Manassés não conhecia. Agora ele aprendeu a conhecer o Deus do seu pai, porque ele orou. E o que mais? E Deus se aplacou com ele e ouviu a sua súplica, e ele sempre ouve, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus trouxe Manassés de volta para Jerusalém e o colocou de novo como rei de novo. Olha só, meu irmão, Deus não só perdoou Manassés, tirou-o da prisão, trouxe-o de volta para Jerusalém, deu-lhe uma segunda chance. Deus da segunda chance, Deus da terceira chance, Deus da quinta chance, Deus que não mede chance
precisar, Deus vai dar, porque Ele quer salvar. E colocou Manassés no trono de Jerusalém, e Manassés reinou agora como um bom rei, por 20 anos. 20 anos agora, tentando consertar tudo que de errado ele fez. Queridos, não conseguiu consertar tudo, mas viveu 20 anos em comunhão com Deus. Morreu salvo em Jesus Cristo. Morreu salvo em Jesus Cristo. Sabe, meus queridos, o meu apelo nesta manhã é que você confie nesse Deus que apaga os nossos pecados. Eu apagarei os seus pecados, disse Deus em Jeremias 31:34. E dos seus pecados não me lembrarei. Amém. Jeremias 31:34. Vocês já ouviram falar num homem chamado Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer foi um caso que ficou famoso aqui nos Estados Unidos. Ele foi um serial killer. Ele matou, ele confessou. Isso é o que ele confessou, né? Que ele matou 17 adolescentes. Mas ele não somente matava, ele cortava os corpos em pedaços. Ele fazia sexo com os corpos dos cadáveres. E ele comia parte desses corpos, cadáveres. Ele contou isso. Isso está registrado, só procurar no Google. Isso acontece sempre no satanismo. E ele fez tudo isso. Jeffrey Dahmer foi sentenciado à morte. E milhares de pessoas estavam contando os dias para ele morrer mesmo. Quando finalmente Dahmer foi morto no Centro de Correção Columbia, em Wisconsin, todos tinham a convicção de que Dahmer ia direto para o inferno. E um jornalista, um colunista, escreveu num dos jornais um fervente apelo aos poderes das trevas, dizendo: por favor, levem Jeffrey Dahmer. Mas durante os anos que Dahmer ficou na prisão, ele começou a receber estudos bíblicos. Agora você pode pensar: só faltava essa. Cara que já está na porta do inferno, sentindo já o calor, não é? Agora alguém vem dar uma Bíblia, cara. Você pode pensar: não é coisa que se faça? Isso é coisa que se faz, irmãos. Por isso existe ministério nas cadeias. Alguém colocou uma Bíblia na mão dele, e ele começou a ler, e ele se arrependeu dos seus pecados, e ele aceitou a Jesus como Salvador, e ele foi batizado. E no dia em que o levaram para a sentença, para morrer, ele estava como? Calmo, tranquilo e confiante na graça de Deus. Morreu salvo em Jesus. É difícil se perder? É difícil se salvar. O que é difícil? Depende de você. Você está olhando para dentro de você? Então é difícil se salvar, porque a gente é cheio de defeitos. Mas se você está olhando para Jesus, meu irmão, para a graça abundante, para essa graça extasiante, para essa graça que a gente crê nela, mas não sabe explicar, você vai ser salvo. Amém. Porque é difícil se perder, porque existe graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Deus por sua graça. Amém. Aleluia. Aleluia. Nesse momento, o Anderson e a Evelyn vão cantar uma mensagem que fala sobre graça. Graça abundante e infinita. Lugar
graça preciosa, graça infinita, graça abundante, graça eterna. Derrama sobre nós a tua graça, Pai querido. Há poder no sangue de Jesus. Salva-nos como família, marido, esposa, filhos, netos. Nós queremos receber Jesus Cristo em glória, em família. Volte logo, querido Jesus, nos buscar. Apaga o nosso passado. Assim como Manassés quer dizer esquecer. O Senhor esqueceu tudo de ruim que ele fez. E ele se tornou nova criatura. Que aqui todos nós sejamos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Despede-nos com a tua bênção. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém.